A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos continuar estudando o acróstico CRER. Segunda-feira estudamos a letra C. Terça-feira a letra R. Quarta-feira a letra E. E hoje a letra R, a última letra R. Esse R é de receber. Amém, amados? Receber graça como a respiração. Que maravilha, pela fé, recebermos e refletirmos aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então isto que foi concedido é recebido passo a passo, como a respiração, como a batida do coração. A dependência da graça, em temor humilde, é grande sabedoria. Percebemos isso em Romanos 5,17. Aonde diz que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom, o presente de serem declarados perdoados, salvos, justos por Deus, reinarão em vida. Então há um reinado necessário. Somente através desse reinado se expressará o domínio. Quando o Senhor nos torna reis e nos ensina a reinar, então teremos uma linguagem de reino, uma linguagem de domínio, não uma linguagem de vítima, não uma linguagem de quem está em desvantagem, mas sim uma linguagem de quem tem o domínio e sabe disto. É muito diferente, amados. Somente Deus é que nos ensina a perceber essas realidades e manifestar isto. Olha, viver na dimensão da graça e ter essa graça sarando a sua mente, renovando a sua mente. Ter essa graça nos fazendo ver, nos ensinando a falar e a permanecer. O milagre da graça é que ela nos leva para a dimensão da glória. A graça, ela nos ensina, a unção, ela nos ensina a perceber e a viver de uma maneira totalmente diferente de que Adão vive desde a queda. Adão está sujeito ao mundo visível. Adão está limitado com os recursos visíveis. Mas o homem em Cristo consegue crer no invisível. Consegue perceber a presença de Deus e acreditar. E 2 Coríntios 3,18 diz que conforme contemplamos, somos transformados e refletimos. Olha só o milagre da graça. A graça produz uma mudança interior que produzirá então o quê? Um desempenho, um mover no visível. À medida que a graça vai trabalhando em nosso interior e mudando a maneira como nós vemos, pensamos, sentimos, falamos, semeamos, cria-se novas possibilidades onde Deus flui. Deus purifica o canal, esclarece, ilumina, Ele inspira e flui. Olha, esse receber graça vai fazer com que você se abra para o trabalhar da graça, que devolverá a consciência da capacidade de dominar. Você conseguirá se ver em vantagem, você conseguirá crer e contar com a presença de Deus, você conseguirá acreditar na ajuda dele. À medida que você vai se alimentando da graça, os seus olhos espirituais vão sendo abertos novamente. Aquele olho espiritual, né? Aquela visão espiritual que Adão perdeu. A percepção de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus e também dos recursos que temos nele. À medida em que a graça produz esse milagre dentro de nós, nós conseguimos ter agora uma percepção correta. Algo tão simples como se alimentar da graça abre para toda essa restauração. Então, que maravilha! Vemos, sem dúvida, que Deus nos fará perceber que tudo está sujeito. Lá em Efésios 1, 23, 24, diz que Deus colocou tudo sujeito aos pés da igreja. Vemos que, desde a queda, o homem não vem sujeito. Isto é, a influência da queda por ter ouvido a serpente. Essa simples, tão simples, entrega diária pela graça, essa exposição à graça, como falamos ontem, abre
para receber. Este processo prosseguirá, se não for interrompido, né? Temos o livre-arbítrio, até que nós venhamos a recobrar toda a lucidez de ver finalmente nós, seres humanos, como dominadores nessa terra. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e conseguiremos nos ver realmente agora, todo o veneno da serpente sendo tirado, toda alucinação, toda deturpação, todo engano, toda fortaleza, né? À medida que a graça vai limpando, toda mentira vai saindo, todo o resíduo da mentira. E aí vamos recobrando realmente a compreensão de quem somos em Cristo. Aí o homem vai ganhando essa certeza de que ele, unido ao Senhor, pode viver para a glória de Deus. O que vai acontecer é que todo esse lixo emocional de não consigo, não posso, é difícil. Todo esse lixo emocional que está no ser humano, entranhado na sua carne, todas essas sensações, impressões, emoções, todo esse impossível no visível, depois que Deus já falou com Moisés, parece que tudo ainda se torna difícil e impossível pelo não de Faraó. Tudo parece tão impossível diante de Josué vendo aquela muralha fechada de Jericó. Então o visível mostra uma realidade. Por causa da queda, a realidade visível se tornou mais evidente e mais forte, influencia, domina. Desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, quando Satanás disse que seus olhos seriam abertos, na verdade é completamente o contrário. Hoje o homem está consciente e influenciado daquilo que ele tem domínio. Essa lucidez só será devolvida recebendo graça. Vai se nutrindo com a graça e a visão vai se clareando. A mente vai voltando à lucidez e o homem vai conseguindo ver que ele tem domínio sobre tudo o que Deus permitir que venha contra ele. Ele guiará o homem em triunfo sempre. Como? Quando diz que Deus é o autor e consumador da fé, significa que Deus primeiro precisa devolver a fé, gerar no interior do homem a fé, a percepção de que Deus está com ele e de que ele com Deus é capaz de dominar a tudo. E depois ele é o consumador, ou seja, aquele que vai te levar à ação, ao fruto da fé, a atos proféticos, porque ninguém consegue ter uma atitude correta de domínio sem primeiro estar convencido disso no seu interior. O homem é o que ele se vê por dentro, e desde a queda o homem está enganado, roubado e saqueado, porque ele se vê muitas vezes em desvantagem, fraco e incapaz. E isto nada mais é do que uma grande mentira. É assim que o inimigo engana milhões de pessoas, bilhões de pessoas no planeta Terra, fazendo com que eles se vejam incapazes, quando Deus nos fez para ter domínio sobre tudo que se move. Então, ao ouvir a palavra da mentira, o homem ficou sujeito a este engano. Mas à medida que a graça vai sendo recebida, percebida e refletida, vemos agora um novo fluir. O céu trabalhando no cosmos, o céu trabalhando no caos, recebendo, sendo transformado e refletindo, ou seja, manifestando, semeando no espírito. Ali está uma semente profética. Isso é tudo que o inimigo mais teme, porque ele é trevas e a palavra é luz. Nada a não ser alimentar-se da graça produzirá, devolverá esse desempenho, essa lucidez. O inimigo tem religião, informações humanas, psicologia humana, mas somente a nutrição com graça pode devolver a visão, a percepção espiritual. Por isso que o evangelho da graça é tão combatido e tão escondido, porque Deus ocultou dos soberbos para revelar aos humildes. Isto é, as riquezas encobertas. O Senhor diz que daria àquele que teme a Ele as riquezas encobertas, os tesouros escondidos. E a graça é o maior tesouro. Quando é pregado no Espírito e recebido no Espírito, levará o homem a ser restaurado, levará o homem a um desempenho que glorifica a Deus. Que você possa estar agora neste momento recebendo graça e sendo motivado a continuar recebendo graça. Que o Evangelho da Graça chegue até você, que você o valorize e se alimente dele dia a dia, porque isso produzirá a médio e longo prazo, na estação própria, o fruto necessário.